Então vamos começar, né, pessoal? Bom, antes de mais nada, muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui, estão aqui com a gente. Tá? Meu nome é Rafael Ferrer, eu sou líder da prática de consultoria estratégica na Folks, sou economista, especialista em políticas e estratégia, em gestão pública e tenho mais de 24 anos de experiência em consultoria. Sempre trabalhando com planejamento estratégico, transformação tecnológica, gestão de saúde populacional, experiência do paciente. Enfim, são anos e anos dedicados à consultoria, dedicados à área de saúde há mais de 12 anos, 13 anos, ah, e fiz da saúde o meu propósito profissional. Bom dia, pessoal. Eu também vou estar aqui com vocês hoje nesse webinar. Meu nome é Luiz Virgínio, eu sou sócio aqui da Folks e também head de transformação e inovação aqui na empresa. Já atuo aqui como consultor em saúde digital já há 8 anos, tenho mais de 10 anos aí de experiência já na área de saúde digital. Já iniciei a minha formação, né, inicial ali na graduação, já dentro da área de saúde digital. Eu me formei ali em informática biomédica na USP, tenho também mestrado e doutorado na área de saúde digital pela Unicamp. Também já atuo há bastante tempo na Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, já há mais de 10 anos, como auditor do processo de certificação de software, e tenho bastante conhecimento aí sobre criação de metodologias e requisitos de boas práticas para uso de tecnologia de informação em saúde e processos hospitalares. Tá bom? Então, eu e Rafael, a gente vai conversar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre ROI na saúde. Queria, antes disso, só passar um pouquinho para vocês aqui sobre como que a Folks está estruturada, está organizada em relação ao nosso portfólio. Hoje nós temos aqui algumas verticais de atuação. Uma delas, que é o principal foco aqui hoje, vai ser justamente a consultoria estratégica, onde a gente realiza ali um diagnóstico da instituição e ajuda a instituição de saúde a criar planos de transformação digital, uma estratégia de transformação digital. E isso muitas vezes envolve, inclusive, a avaliação ali do ROI disso, tá? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Nós também temos uma vertical mais voltada ali para a execução, né, que seria a gestão da transformação. Então, aí seria pôr em prática, de fato, o projeto de estratégia digital. Nós também temos a vertical de implementação, que aí é mais voltado para implementar soluções digitais de mercado. A vertical de tecnologia, mais voltada para o desenvolvimento também. Nós temos um time tech para fazer o desenvolvimento de ferramentas digitais. Nós também temos uma vertical bastante atuante aqui na Folks, que é a de certificação e regulação, que é muito voltado ali para a gente ajudar instituições de saúde a ter compliance com normas e com processos de certificação, como, por exemplo, da RIMS e também normas de segurança e proteção de dados. E também temos uma vertical ali de academia e pesquisa, que hoje, inclusive, esse webinar é uma das ações dessa vertical, que é a gente está atuando ali com o compartilhamento, disseminação de conhecimento na área de saúde digital. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse ROI, retorno sobre investimento, o Return over Investment. Cara, isso é a bússola que orienta o capital. Essa é a principal frase. E quando a gente fala orienta o capital, o que a gente está querendo dizer é que empresas de todas as indústrias, tá, elas vão avaliar a eficiência de um investimento utilizando alguma métrica que seja universal para em todos os segmentos, né? Então, o retorno, que a fórmula é simples, né? Eu pegar o retorno do investimento menos o custo que você gastou para fazer naquele investimento, dividido pelo mesmo custo do investimento. Essa métrica, né, ela garante que você tenha uma forma única para garantir que todos os recursos sejam ponderados e classificados e avaliados sob uma mesma perspectiva. Tá? Pode passar? Então, nessa era de transformação digital, o que as empresas precisam entender antes de decidir aonde vão colocar o seu dinheiro? Primeiro, então, ela precisa de uma métrica que permita elas compararem projetos com escopos e ambições diferentes e, sobretudo, com prazos. Eu queria guardar um pouquinho essa palavra dos prazos do retorno, né? A partir dali, você consegue mensurar resultados esperados, né? E transformando essa grande transformação em número.
Esse é o principal objetivo de um ROI, né? Conseguir converter uma transformação em um número, ou seja, é avaliar de forma objetiva o desempenho de algum projeto. A partir dali, você consegue fazer o passo seguinte, que é priorizar quais são aquelas iniciativas que vão trazer maior plano de ação, ou seja, vai orientar o seu plano de ação. E, por fim, a partir de tudo isso, né, apoiar a, a tomada de decisão, a partir de uma base concreta. Né? Ou seja, aqui a parte mais importante é evitar que a gente seja influenciado por modismos, por intuição, por achismo. Agora, tudo isso para dizer o seguinte: o ROI ele orienta o quê? Ele calcula o quê? O lucro. Né? E saúde não é só lucro. Pelo menos não é isso que está expresso em nenhuma visão, missão ou valores de nenhuma instituição de saúde. Saúde tem propósito. Tá? Ela sim engloba a melhoria da qualidade do cuidado, a segurança do paciente, a eficiência operacional. Aqui que entra a grande questão: qual é o valor na saúde? Né? O valor na saúde é conseguir melhorar a vida e o bem-estar das pessoas. E eu acho que quando a gente também fala de ROI na saúde, tem um ponto que é muito importante, que é como que a gente mostra de fato o valor que aquele projeto, que aquela solução está entregando. A gente falou muito aqui de ter um número, mas nem sempre a gente vai de fato ter um número. Em muitas situações a gente não consegue trazer este número, ou a gente tem algumas informações até mais qualitativas. Então a gente diz que o ROI na saúde ele pode ser avaliado no contexto mais clínico, então, eu tenho melhoria de desfechos, eu tenho redução de eventos adversos. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de checagem beira-leito, onde eu estou implantando checagem beira-leito. Nem sempre eu consigo ter um número tão mensurável para mostrar o meu ROI. E com certeza ali num projeto de checagem beira-leito, dos principais pontos ali é a segurança do paciente. É a segurança do paciente que eu estou embutindo ali com este projeto. Tem uma questão também que é experiencial, que aí tem muito a ver com a satisfação do paciente ou dos profissionais. Então, eu crio um projeto de melhoria de documentação médica, né, trazendo mais usabilidade, mais otimização ali para o processo. Tem uma questão de otimização, mas tem muito a ver também com a satisfação que eu estou entregando ali para a minha equipe. Tem uma questão também relacionada à questão ética. Então, conformidade, por exemplo, à legislação, segurança do paciente, segurança da informação. Então, quando eu falo de um projeto, por exemplo, de cibersegurança, eu estou falando dos riscos e da questão financeira que um evento de ransomware, um evento de quebra de sigilo de dados poderia me causar dentro da instituição. Mas, além dessa questão financeira, quanto vale a credibilidade da sua instituição? Como que você mensura o quanto você pode ter problemas em termos de credibilidade frente ao mercado quando você tem um evento de cibersegurança dentro da sua instituição? E tem, obviamente, a questão econômica, que é o que a gente costuma vir mais na cabeça quando a gente fala de ROI, né? Que é reduzir custo, aumentar ali a receita de alguma forma. E aí, como eu falei, a questão, né, Rafa, que a gente estava discutindo muito aqui é justamente essa questão da como é que eu mensuro isso. Então, como esse retorno de investimento é multidimensional, a gente fala do retorno clínico, financeiro, ético, etc., é um desafio muito grande para a gente realmente criar essa métrica. Acho que não dá para a gente falar de ROI ou de retorno sobre investimento sem destacar exatamente essa questão ética. Tá? Né? Eu faço fazer um paralelo absurdo de certa forma, mas vamos imaginar que eu sou dono de um cemitério e quero simplesmente olhar para o resultado financeiro. Sob essa perspectiva, eu poderia pensar em contratar um matador e assim eu teria todos os meus jazigos ocupados. Na saúde, a questão ética ela passa por cima de qualquer outro critério. Saúde não é uma fábrica de procedimento. Quem estabelece uma relação de cuidar de vidas não está simplesmente tratando com a produção de procedimentos remuneráveis. É, quando a gente fala de saúde, não é negócio, embora tenha a obrigação, o compromisso com os seus acionistas de ser sustentável, é porque outros fatores, como o Luiz acabou de colocar, são interdependentes e precisam ser colocados nessa conta quando a gente vai fazer um investimento.
Pode passar para o próximo slide, por favor. E não à toa, tá, o IHI, ele estabelece o que é valor na área de saúde. E, aliás, esse processo é uma jornada também que vem crescendo e ganhando cada vez mais corpo. Lá em 2007, né, a gente tinha definido, eles tinham definido o triple aim da saúde, o objetivo triplo da saúde, né? Quando você tinha, sim, um objetivo, um valor em saúde era melhorar os resultados de uma população, reduzir os custos, mas não apenas fazer bem ao menor custo possível, que é a lógica talvez de qualquer negócio. Mas entra uma característica muito importante, que é a experiência do paciente. E não é a experiência apenas do ponto de vista do cuidado, do ter um cliente satisfeito. É porque quando a gente fala em saúde, a experiência do paciente é diretamente participante do resultado que se alcança com o engajamento dele no seu próprio cuidado. Passou-se um tempo e descobriu-se que não adiantava apenas cuidar de melhores resultados ao menor custo, com a melhor experiência do paciente, sem cuidar de quem cuida. Tinha que cuidar de cuidar de quem cuida do profissional de saúde. Esse, portanto, passou a ser o quarto objetivo da saúde, para definir o que é valor em saúde. E a pandemia, o Covid, nos ensinou que não basta cuidar também das pessoas, da experiência, dos custos e dos resultados. É necessário promover a equidade. Tá? O que a gente percebeu na pandemia é que mesmo protocolos similares não produziam o mesmo resultado, porque as condicionantes, as determinantes sociais de saúde da população, ela é diferente. Isso tudo vai aumentando e criando um complexo diferente, tá? Para entender que na saúde a fórmula custo resultado menos custo dividido pelo custo não resolve a questão, os motivadores de investimento na área de saúde. Tá? Só que ele tem limitantes. Pode passar o próximo slide, por favor? Né? E aí eu destaco quatro limitantes fundamentais quando a gente vai calcular o ROI, ou seja, quando vai tentar estabelecer uma métrica mensurável, um valor para um investimento. Né? O primeiro desafio é a própria relação de benchmark. Ou seja, quando a gente está estabelecendo um ROI, a gente precisa de indicadores para verificar qual é o indicador atual e qual é o indicador futuro, e a partir dessa diferença, a gente consegue calcular a melhora ou o ganho resultado. O que acontece na saúde? Muitas vezes essa conceituação dos indicadores ele é muito frágil. Tá? Cada hospital ele calcula da sua maneira, a sua realidade. Então, vou dar um exemplo muito simples. Quantas pessoas trabalham no faturamento? Vai ter hospital que vai dizer que todas as pessoas que trabalham no pré-faturamento fazem parte do faturamento. Vai ter gente que vai trabalhar. Tem hospitais que consideram que as pessoas que trabalham no tratamento das glosas, dos recursos de glosas, fazem parte da estrutura de faturamento. Isso é só para dar um exemplo, tá, de que definir benchmarks a partir de uma determinada experiência em outro hospital não necessariamente é aplicável diretamente no hospital que a gente estiver trabalhando. O segundo desafio, tá, é a própria natureza viva do hospital. Né? É o que a gente chama de ganho de atribuição. Né? Pensa assim, um hospital é um organismo vivo, é um organismo complexo. E dificilmente ele vai estar parado, sem nenhuma mudança, para tudo aquilo que a gente estiver propondo de transformação no hospital. Então vamos imaginar um cenário. Né? Um hospital ele fez uma reforma da sua recepção, ele aplicou um programa de treinamento em experiência do paciente, ele desenvolveu um aplicativo novo para o usuário. E aí, após um determinado prazo, você calcula lá o NPS e verificou que o NPS melhorou. A qual das três iniciativas eu atribuo, ou as três, qual é o peso de cada uma dessas iniciativas? O que eu quero dizer aqui é que o hospital ele nunca está parado para a gente tirar uma foto do antes e depois, sem que nenhuma outra alteração no processo tenha acontecido. Tá? O que a gente faz para reduzir isso é estabelecer prazos mais longos, tá? E não apenas de uma única iniciativa, mas compondo todos os portfólios de mudanças que estão acontecendo e atribui-se, portanto, a partir dali, um ROI para o conjunto da obra, e não apenas projeto por projeto, porque é impossível fazer
uma regressão de tal forma que eu consiga isolar cada uma das iniciativas. Terceiro desafio, né, ele vai falar exatamente daquilo que eu comecei no começo eu falei do prazo, tá? Algumas mudanças, algumas transformações são muito rápidas o resultado. Poxa, eu fiz a gente desenvolveu um projeto paperless, eu imediatamente tenho uma redução do número de impressões, e aí eu já consigo aferir qual é o custo, um custo menor que eu vou ter, seja com armazenamento, seja com o próprio pagamento da empresa que faz as impressões para a gente. Agora, esses não são os resultados que realmente importam, né? Quando a gente fala de segurança ou melhoria do cuidado clínico, esses resultados, eles não se dão de uma hora para outra. Não é porque eu fiz um treinamento hoje que amanhã eu estou tendo um resultado em cima disso. Isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. E como maratona tem que ser considerada diferentes prazos. Então você percebe aqui o terceiro desafio é conseguir compatibilizar iniciativas diversas que têm prazos de retorno, períodos de retorno completamente diferentes, né? E se a gente considerar que quanto essas mudanças são mais significativas, elas levam mais tempo, associada àquele desafio número 2, que é a questão do o hospital não para a gente, quanto maior o tempo, mais difícil fica a gente fazer essa comparação do antes e depois. E por fim, e talvez o maior de todos os desafios, né, que é como é que a gente mede o que não é monetizável. Qual que é o ROI da confiança? Quanto vale em reais a segurança psicológica de uma equipe assistencial que se sente amparada, né? Muitas vezes esses ganhos mais preciosos são aqueles que não cabem em nenhuma planilha, tá? Em nenhum resultado financeiro. O que a gente tenta fazer, tá, é converter esse intangível em algum tipo de impacto financeiro para calcular. E aí esse impacto financeiro pode ser de diversas formas. Pode ser a redução de um evento adverso, pode ser a mudança de um NPS, mas no fundo, esses quatro limitantes do ROI já estabelecem a sua verdadeira barreira final do cálculo. Tá? Não, não dá para a gente assumir que a prioridade de um investimento seja exclusivamente baseada num retorno financeiro, porque não é retorno financeiro o que move, tá, a saúde. É por isso que a gente afirma, pode passar o próximo slide, tá, que o ROI, ele, ele é no máximo uma bússola, mas jamais um GPS. Ele não vai me traçar uma rota, ele vai me dar um norte. Tá? É, e muito no que a gente está falando aqui, né? Investimentos em soluções tecnológicas. Para além daquilo que é modismo ou não, tá? A gente sabe que investir em tecnologia é fundamental para a sobrevivência e para a manutenção da excelência dos hospitais no cenário atual. Todos estão investindo em tecnologia porque tecnologia tem trazido resultados. Tá? Mesmo que ele não seja diretamente, esse retorno financeiro não seja diretamente quantificável, tá? Os benefícios estratégicos e operacionais são inegáveis, tá? E impactam diretamente na capacidade do hospital de cumprir a sua visão, a sua missão e os seus valores. Um primeiro disclaimer muito forte, tá? Nem tudo se justifica pelo ROI. A gente não vai conseguir estabelecer que segurança do paciente, qualidade assistencial, resiliência operacional tenha necessariamente ROIs positivos de tal forma que eles justifiquem a sua operação. O que significa um hospital parado? Um hospital que tenha caído o sistema de TI. Tá? Se a aplicação cai, se o servidor cai, o que significa isso? Qual o tamanho desse prejuízo? Uma vida. Basta para ser impensável o tamanho desse prejuízo. Por isso que a gente tem uma abordagem que vai além. Pode passar o próximo slide, por favor? Tá? Que vai além de simplesmente calcular, tá, o retorno financeiro de uma operação. Na realidade, existe um processo, um diagnóstico bastante detalhado, que a gente separa aqui um framework de 4 etapas, tá, para a gente definir ou justificar uma transformação na saúde. E esses 4 etapas, ou 4 passos, tá, não necessariamente são sequenciais. Pode passar
Tá? Nós temos três passos que são bem demarcados. O primeiro passo que seria o assessment. O segundo, quando a gente já entende ali o tamanho do desafio e qual é a posição do hospital, a gente vai a partir dali traçar uma estratégia e definir a governança, o modelo de operação e governança dessa transformação. E junto com isso, desde o seu primeiro momento até o final, tá? Como é que a gente vai envolver e engajar as pessoas nessa transformação, definir, estabelecer e fomentar esses processos e as tecnologias que vão envolver a mudança que está sendo proposta. Tá? Falando um pouquinho de cada uma dessas etapas, tá? Acho que é importante a gente ter claro que antes de qualquer estratégia de investimento, é essencial compreender a identidade e os objetivos da instituição. O que significa isso? Significa basicamente entender primeiro qual é o propósito daquela instituição. Quando falo tecnologia, o céu é o limite. Tá? Entender exatamente qual que é a aspiração a longo prazo e os valores que vão direcionar a transformação é fundamental para a gente definir em que momento ou em que local o futuro é desejado. Tá? A partir desse entendimento da cultura, tá? Do propósito daquela instituição, é que a gente vai iniciar o processo de diagnóstico, ou seja, entender de fato quais são as principais lacunas e as suas prioridades. Tá? E aí, para fazer esse passo, é fundamental que a gente identifique os gargalos, os desafios em cada etapa na jornada do paciente ou dos profissionais de saúde, entendendo a maturidade digital da equipe. Tá? E aí identificando desde o primeiro, como é que se dá o processo de padronização de uma TIMED, como é que se dá o processo de negociação comercial com os convênios, se é um hospital que oferece serviços para operadores de plano de saúde, como é que funciona o processo de cadastro de regras, e aí a jornada propriamente a jornada do paciente, desde o processo de solicitação de serviços, a verificação da elegibilidade, autorização e etc, 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 até todo o seu processo final, né? Como é que a gente está fazendo o faturamento disso? Como é que funciona o processo, o ciclo da receita, né? O tratamento das glosas, os recursos, a baixa dos títulos, o feedback do paciente. É importante a gente coletar e entender como é que é o processo de dar voz aos pacientes e também o processo de dar voz aos profissionais de saúde que estão envolvidos e, obviamente, como é que toda essa produção é calculada e remunerada e como remuneram os profissionais de saúde. Tá? Nosso processo, então, é conversar com cada uma das áreas de negócio, fazendo uma avaliação da maturidade digital, avaliando essa aderência às melhores práticas, combinando a ambição do hospital e só então, depois a gente já tiver feito esse diagnóstico todo, é que a gente vai criar uma lista de oportunidades de melhoria que vão orientar a nossa estratégia. Tá? E aí, Rafa, um ponto que é muito importante, né, destacar aqui é que essa avaliação diagnóstica, pessoal, precisa realmente ser holística, né, como o Rafael falou. E não é só uma visão de, deixa eu ver aqui como é que estão os meus processos e como é que eu uso a tecnologia ao longo desses processos. A gente tem um framework que ele olha para duas dimensões muito claras, né? Uma dimensão mais voltada para a adoção da tecnologia, que aí olha para as tecnologias que eu utilizo no meu processo, como é o meu processo em si, mas também olha para uma outra dimensão que é o quão preparado para a jornada digital eu estou. Então, tem algumas coisas que eu não consigo alavancar minha adoção de tecnologia se eu não tiver uma preparação antes. Como é que está a minha infraestrutura? Como é que está a minha gestão de dados? Como é que está a minha governança, minhas políticas dentro da instituição? Competências, como é que está estruturada a minha equipe de TI? Eu tenho um comitê de saúde digital. Então, a gente fala muito dessa visão realmente holística e aí, quando a gente vai para este momento de análise diagnóstica, a gente tem um diagnóstico detalhado, de cada uma dessas dimensões, para só então
criar ali a estratégia de fato para essa instituição. Isso que o Luiz acabou de comentar, o que a gente chama de habilitadores do processo. Porque às vezes eu Isso. posso ter um processo muito bem desenhado, mas as condições para executar aquele processo, seja por causa da infra, seja por causa da política, seja por causa dos recursos humanos, enfim, por N habilitadores, na realidade são 8, a gente percebe que não se trata de colocar mais tecnologia ou simplesmente fazer a revisão do processo. As condições para que aquilo funcione não estão adequadas e a gente vai ter que trabalhar, então, um passo anterior. Falando diretamente da estratégia, então o que a gente está destacando aqui é, primeiro, então, tem esse momento de diagnóstico, tem o momento dos direcionadores do negócio e os direcionadores tecnológicos, ou seja, onde a instituição quer se enxergar, a possibilidade ou não de existência de algum tipo de parcerias estratégicas que pode ou não alavancar um processo de transformação, as dores e melhorias que identificamos na etapa de assessment, e aí a gente vai começar a compor o que são os projetos de transformação. Tá? Projetos que podem ser divididos em quick wins, ou seja, aqueles projetos de ganho rápido, ou projetos mais estruturantes, e cada um desses projetos a gente tem que agrupá-los em ondas, até por uma questão de calcular o impacto ou o resultado de cada um deles, e para dar foco. Né? A gente tem uma estratégia muito clara, tá? Que para a gente realmente extrair valor da saúde, o primeiro passo, resistindo à tentação de trazer novas e novas tecnologias, é otimizar o que já tem. Tá? É fundamental entender que o hospital já tem um conjunto de ferramentas disponíveis que eventualmente podem não estar sendo utilizadas na sua plenitude, mas a partir da otimização dela é que vale-se a pena começar a trabalhar naquilo que a gente considera ainda essencial para um salto de maturidade. Tá? E aí é incrementar o parque tecnológico com novas tecnologias, com novos processos que vão dar sustentação a esse processo. E, por fim, entendendo que se trata de uma jornada consistente, contínua, é que a gente vai buscar algum tipo de vanguarda tecnológica. Um dos grandes desafios que a gente vê são instituições que não fazem o básico, o feijão com arroz bem feito, e querem colocar aplicativos de última geração ou tecnologias de última geração em cima de um oceano de imperfeições que existe no processo. Né? Garbage in, garbage out. Se a gente não consegue trabalhar corretamente a base, a sustentação, os alicerces que vão funcionar, que vão dar sustentação para a transformação, a gente não vai conseguir otimizar os resultados que a gente espera em cada uma delas. Tá? E aí, uma vez definido cada um desses projetos, a gente vai estabelecer uma ficha para aquele projeto, não só por uma questão de continuidade, mas também porque, como os projetos vão ser estabelecidos numa linha do tempo, então a gente tem que deixar claro quando que cada projeto vai ser, qual é a descrição daquele projeto, quais os drivers de mudança, quais são os eixos de valor, os benefícios daquele projeto, quais são os recursos que vão ser necessários. Às vezes a gente está falando de carrinho beira-leito, às vezes a gente está falando de melhorar o Wi-Fi, né? Quais são as premissas, os pré-requisitos e, obviamente, a timeline, né? E as etapas que aquele projeto tem que percorrer. Uma E vez. eu acho que Pode um falar. ponto também, Rafa, ali sobre a questão da estratégia em dividir em ondas, né, pessoal? A gente sabe que qualquer projeto de estratégia, de transformação digital, essa jornada de transformação digital é super complexa. Então, é aquela história do dividir para conquistar. A gente realmente tem que ter um foco, e essa divisão em ondas de transformação, ela usualmente consegue facilitar muito a nossa visão até mesmo de metas, porque cada onda ela pode ter uma meta muito clara do que eu quero ter de resultado no final. Então, tem algumas instituições que querem como meta melhorar os indicadores ABC. Então, a gente vai colocar dentro daquela onda aqueles projetos que vão ter um retorno naqueles indicadores ABC. Então, é muito focado realmente em criar uma onda de transformação onde eu tenho metas claras, né, estratégicas, alinhada com a estratégia, inclusive, da instituição. E só aí, então, eu consigo ter essa visão de como que eu estou criando a minha estratégia digital e como que ela de fato está alinhada com a visão e estratégia inteira da instituição como um todo. Essa visão de ondas
pode voltar. Essa visão de ondas que o Luiz acabou de colocar é fundamental, sobretudo para a gente começar a conseguir calcular exatamente os retornos. Porque, como a gente diz, tá, em cada onda de transformação, eu vou ter um cálculo diferente do retorno que se dá em cima deles. Então, vou dar um exemplo. Tá? Se por acaso eu estou estabelecendo em algum determinado do tempo o início de um projeto paperless, tá? Eu vou ter resultados claros, como a redução do papel, tá? Mas se eu estiver fazendo um projeto de automação e controle de lançamentos em conta, por exemplo, eu vou calcular qual é a minha perspectiva de aumento do ticket médio de um paciente internado. Um projeto de gestão inteligente de leitos vai melhorar a minha eficiência do meu centro cirúrgico. Tá? Um projeto de padronização de protocolos vai melhorar a minha eficiência do pronto atendimento. Um projeto de integração da SCIH com um PDCA bem implementado, tá, vai, obviamente, reduzir a incidência e os custos decorrentes de um evento adverso. E assim sucessivamente. O que eu quero dizer é, para cada projeto estabelecido, há a necessidade de se estabelecer qual é o resultado, quais são os indicadores de sucesso que a gente vai mensurar, não necessariamente financeiros, embora sempre que possível a conversão do resultado financeiro, porque a gente sabe que é ele que vai, de alguma maneira, orientar ou direcionar a decisão de um board, decisão de um comitê que vai falar, vamos em frente ou não vamos em frente. Tá? E aí entra o passo, pode falar, do papel da liderança. Tá? Porque não adianta a gente falar de muitas transformações, tá, se não tiver muito claro qual é o papel do líder nesse processo. E quando eu falo líder, não é apenas o CEO ou o CIO ou o líder da área A, B, C. É todo o conjunto de lideranças. É fundamental que a gente tenha estabelecido já qual vai ser o modelo de governança e o modelo de operação que vai dar tração, que vai fazer funcionar aquela jornada de transformação, que pode ser, que muitas vezes é um processo de 2, 3, 4, 5 anos, quando não mais, dependendo do tamanho da jornada que se está se estabelecendo. Tá? Quando eu falo de modelos de governança, eu estou falando aqui de toda a estrutura organizacional que vai conduzir esse processo. Estou falando dos objetivos, da reafirmação e destaque de quais são os objetivos estratégicos, os mecanismos de monitoramento e avaliação, quais são os riscos que estão mapeados, como é que se vai se dar a gestão desses riscos, a estratégia de comunicação, de engajamento das pessoas. Tá? E, obviamente, tá, o processo de aprendizado e disseminação desses aprendizados e melhoria contínua. Do lado da operação, né, a gente tem toda uma questão mais operacional mesmo, que vai falar o seguinte, cara, qual é o papel, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade, o que está sobre minha função, tá? Quais são os meus fluxos de trabalho, como é que se dá a gestão dos meus recursos? Tá? E aí tem algumas questões que é fundamental para a gente, tá? E é um desafio muito grande quando fala de processos de transformação e obter o máximo de valor possível de um processo como esse, tá? É conseguir separar aquilo que é o dia a dia, aquilo que é a operação, daquele processo que é a transformação. E, obviamente, que as duas, embora tenha aqui estabelecida a necessidade de um muro, porque o dia a dia tende a consumir e absorver as pessoas, então por isso é importante que a gente tenha um pace, né, um processo contínuo da transformação. Ela não pode ficar vivendo de saltos de galinha ou de alavancas, de solavancos, né, a necessidade de você estabelecer uma governança que garanta a continuidade da operação e a transformação simultaneamente. Lembra que eu falei do problema do projeto? O hospital não para, o hospital é um organismo vivo e a todo momento está acontecendo coisas, mesmo que não estiver acontecendo nada, tem um dia a dia para ser mantido. Tá? E aí temos alguns fatores que são críticos para o sucesso. Tá? E um deles é essa designação de uma equipe apartada. Mas estabelecimento de um cronograma claro de reuniões, seja ela diária, semanal, mensal, com que fórum, com que quórum, é necessário para que as pessoas estejam envolvidas no processo e estejam engajadas, alinhadas com o andar do processo. E não há como se falar em transformação
sem reforçar o papel da equipe de gestão da qualidade e de processos. Se a gente está querendo estabelecer um novo patamar, uma nova maturidade, é fundamental o envolvimento tanto da área de qualidade e de processo, por quê? Porque são elas que vão desenhar o antes e o depois desse processo, são ela que vai avaliar a capacidade de coletar indicadores antes e depois, e ela que vai deixar o processo documentado de como funciona. A partir desse processo de documentação de toda essa jornada, é que a gente de fato consegue assimilar, compreender, capturar os aprendizados que tivemos nesse processo. Tudo isso para falar, chegar no final, o que não é o final, é durante todo esse processo, a gestão da mudança. Que é o seguinte, pessoal, um gap ou um erro talvez ainda muito comum dentro das instituições de saúde é achar que um projeto de transformação digital é um projeto de TI. Um projeto de transformação digital é super complexo, como a gente já tem falado aqui, e ele não pode ser visto apenas como um projeto de TI. Tá? Então, a gente realmente tem que ter uma estrutura de governança com uma participação multidisciplinar de pessoas que estão envolvidas com o negócio, que estão envolvidas com a alta gestão da instituição, para que elas possam estar atuando nesse projeto. Porque a TI sozinha não vai conseguir fazer isso e nem faz sentido, né? A gente fala muito, por exemplo, até mesmo de projetos de transformação digital focados ali em obter a certificação da RIMS, por exemplo. Você não consegue seguir com um projeto RIMS se você não tiver ali um escritório, uma governança com uma equipe multidisciplinar que de fato vai estar alinhada estrategicamente e fazendo esse projeto andar em conjunto. Muitas instituições de saúde ainda olham para o setor de TI como um simples setor de apoio. E acho que a principal mudança de paradigma aqui é olhar para a TI, né, e inovação como realmente algo estratégico para a instituição, e não só um setor de apoio. Então, acho que aqui a criação do escritório de transformação digital ajuda a mudar um pouco essa cultura, né, caso essa cultura exista dentro da instituição. A criação desse escritório ajuda a mudar essa cultura para que a gente consiga, então, seguir com um projeto de transformação digital. Porque senão nem adianta começar, porque vai ficar patinando. E aí, isso que o Rafa falou da questão da gestão da mudança, é outra coisa, vocês viram lá naquele slide anterior, que todo este processo de assessment, estou fazendo um diagnóstico, estou criando depois, num passo seguinte, a estratégia de fato da instituição, e depois criando ali o escritório de transformação digital. Tudo isso de forma cross é gerenciado, é alimentado pela gestão da mudança. Então, desde o início, quando eu começo ali uma avaliação diagnóstica, eu já preciso ter ações de gestão de mudanças para que o meu projeto de fato dê certo, tá? E o que de fato é isso, né? A gente tem um mantra, né? Uma frase muito clássica aqui na Focus que diz: pessoas, processos e então a tecnologia, né? Pode parecer bobagem, mas essa frase significa muita coisa. A gente tem um erro muito comum de olhar para a tecnologia, né, como um produto, né? Quando, na verdade, a gente tem que olhar para a tecnologia como uma solução realmente para o negócio. E quando a gente pensa nisso, não dá para a gente deixar de fora a visibilidade de processo, como as coisas são executadas em termos de processo, e mais do que isso, pessoas. Então, gestão de mudança, ela entra muito para a gente olhar para este lado humano destes projetos, e é essencial realmente para o sucesso de qualquer tipo de projeto de transformação digital. Então, a gente começa ali já no assessment com uma série de ações voltadas para engajar a equipe. Então, por que a gente vai lá visitar as áreas de negócio e conversar com as pessoas, entrevistar com as pessoas? É só para poder identificar oportunidades de melhoria? Não, é para que para que a área de negócio, para que os colaboradores se sintam ouvidos. Ele está ali realmente falando quais são as dores que ele tem no dia a dia. Por que que ele precisa melhorar o processo dele? E o que é que ele vai ganhar com isso quando a gente implementar um projeto de transformação digital? O que ele espera disso? Quais são as expectativas? Então, essa entrevista de análise diagnóstica é muito mais que só uma análise diagnóstica. É uma ação de gestão de mudança onde a gente está já engajando e comunicando ali com a equipe. Tá? Tanto que ao longo desse processo todo que o Rafael mostrou para vocês,
de assessment, de estratégia, de escritório. A gente tem várias interações com as áreas de negócio e vários momentos como por exemplo, workshops, né, para a gente estar apresentando o que foi diagnosticado, para a gente estar validando com o pessoal, para a gente poder seguir com um projeto bastante interativo, tá? Passa para o próximo slide, por favor. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de uma metodologia bem clássica que a gente tem utilizado muito nos nossos projetos de transformação digital, que é o ADKAR. O ADKAR é uma sigla que tem essas letrinhas aqui ao lado, à esquerda, e cada letra do ADKAR é um componente de gestão de mudanças para a gente garantir o sucesso desta mudança. Então, a gente começa ali com o A de awareness ou consciência, que é muito voltado para a compreensão do porquê que aquela mudança é importante para a instituição como um todo. O que que eu vou ganhar, a instituição como um todo vai ganhar em termos de indicadores, em termos de redução de custo, em termos de segurança do paciente, o que que a instituição, por que que é importante para a instituição, tá? Só que, às vezes, uma coisa muito comum quando a gente fala do lado humano da coisa, é que às vezes a pessoa até tem consciência do porquê que aquele projeto é importante no contexto institucional, mas às vezes ela não tem uma motivação pessoal, que é o que a gente fala ali, o desire, né? O desejo, seria a segunda letrinha ali do ADKAR, que é qual que é a minha motivação para de fato eu apoiar essa mudança? O que que é que eu vou ganhar com isso no meu processo? O que que vai melhorar no meu dia a dia? Você vai me colocar uma tela aqui que eu vou ter que registrar mais coisas, mas qual que é a contrapartida? O que que eu vou ganhar de eficiência? O que que eu vou ganhar de melhoria no meu processo? Né? Então, aqui é muito importante a gente também trazer essa visão para quem está envolvido no projeto, tá? E aí vem o K, Lead Knowledge, que talvez é o que a gente tem de mais óbvio dentro de gestão de mudanças, e muitas pessoas acham que gestão de mudanças é isso, é conhecimento, é só fazer o treinamento. Então, eu estou implantando uma nova tecnologia, eu estou criando um projeto de transformação digital, basta eu ir lá e treinar a equipe e está tudo certo. Então, vocês estão vendo que gestão de mudança é muito mais do que isso, né? Esse componente do conhecimento é apenas um dos itens aqui de gestão de mudanças. E aí eu tenho também a habilidade, que é colocar esse conhecimento em prática. Então, não adianta eu só criar um projeto, fazer o treinamento e soltar o pessoal lá para usar. Eu tenho que ter abordagens, ações que garantam que esse conhecimento vai ser colocado em prática, né, para adquirir habilidade antes mesmo de eu ter isso em produção, tá? E aí tem a última letrinha do ADKAR, que também é muito negligenciada, que é o reinforcement, né? Ou seja, o reforço. Como é que eu garanto que essa mudança vai ser mantida e vai ser mantida com sucesso? A gente vê muitos projetos de transformação digital, onde durante o projeto e depois ali do Go Live parece que está tudo bem, né? Você vira as costas, vai embora e todo mundo volta a utilizar a solução da forma que usava antes, volta ao processo da forma que ele era antes. Ou às vezes pessoas saem, entra outra pessoa, o negócio volta a ser o que era antes. Então, quais são as ações que a gente pode fazer para garantir que a mudança vai ser realmente mantida? Então, não encerre o projeto antes que você consiga garantir que, de fato, todo o conhecimento, todo o reforço necessário foi dado para que aquela mudança se mantenha sempre com sucesso. E mais do que isso, que ela vá aprimorando com o tempo, tá? Então, esses são os principais componentes que a gente tem aqui de gestão de mudança. Eu acho o bate-papo mais. Resumo desse bate-papo, é entender que o calcular o retorno ele passa necessariamente por entender a capacidade de compreensão e absorção dessa cultura que está sendo transformada. Porque, como o Luiz acabou de dizer agora, é, é muito comum que você, durante um projeto, tenha capacidade de capturar excelentes indicadores, mas se você captura um ano depois, 2 anos depois, aqueles indicadores começam a se deteriorar. E muito porque a gestão da mudança falhou em algum determinado processo, ou porque lá no comecinho a área de processo, qualidade não foi devidamente envolvida, a liderança não foi não houve uma mudança da liderança que pudesse de fato disseminar uma nova cultura para o novo. E acho que é fundamental a gente estabelecer que é necessário
continua sendo a bússola calcular o retorno sobre os investimentos que são realizados. A questão é que esse retorno ele não pode ser exclusivamente monetizado num ambiente em que a gente está falando de saúde e de vidas, onde as instituições têm os seus próprios propósitos. E todo o processo de construção dessa jornada, ela precisa estar muito alinhada com o objetivo e a aspiração do hospital, e isso ser comprado, é, é, conduzido por todas as áreas envolvidas naquela transformação. Acho que era isso que a gente ia falar. Não sei se temos alguma questão levantada. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição para tentar esclarecer qualquer coisa que tenha ficado por cima ou insuficiente. Obrigado, gente. Primeiro, parabéns, Luiz Virgínio e Rafael Ferrer, pela apresentação. A gente sabe que é um desafio enorme calcular o ROI de projetos na área de saúde por todos os pontos que vocês colocaram. Mas também é verdade que todo gestor demanda isso, porque competir com vários outros projetos é sempre um desafio. Então, às vezes quer investir em ampliar um setor, né, comprar um equipamento, isso tudo porque pode trazer receita, né? E implantar uma tecnologia digital qualquer, muitas vezes leva tempo, né? Se for uma tecnologia digital que melhora a assistência, às vezes o retorno é ainda mais longo. Então, como é que, na opinião de vocês, a gente consegue equilibrar essa balança entre... É uma balança que tem vários aspectos, não são só dois pesos, duas medidas, não. Nós temos que considerar a necessidade urgente do setor de saúde de ter um ganho financeiro ou uma rentabilidade melhor ou uma sustentabilidade melhor, com múltiplos projetos, não só de tecnologia, né? Com a impaciência natural de gestores que querem ver isso e com muitas vezes a inabilidade de produtores de tecnologia de conseguir comprovar o benefício de determinada tecnologia. Como é que a gente equilibra tudo isso na forma de um recado, uma recomendação para quem está querendo vender a ideia de um projeto de transformação digital? É sempre muito importante a gente entender também qual que é o público, né? Quando a gente vai tentar convencer. Eu sempre penso o seguinte, se eu estou falando com o diretor médico, por exemplo, a minha forma de falar e o que eu vou trazer para ele vai ser diferente do que quando eu estou conversando ali com o CIO, com a com o diretor financeiro do hospital. Então, médico, né? O diretor médico ele acaba olhando um pouco mais para essa visão também de segurança do paciente, mas eu tenho que trazer evidências, eu tenho que trazer comprovações de que, de fato, implantar a checagem à beira-leito vai trazer benefícios. Às vezes eu não consigo mensurar do ponto de vista da instituição, porque tem instituições de saúde que nem sequer mensuram quanto que eu tenho de evento adverso por conta de erro de medicação. Tem instituição que não mede isso, né? Então, como é que eu vou mostrar um retorno de investimento financeiro do quanto eu vou estar economizando, né, implantando checagem à beira-leito em termos de redução de evento adverso, se eu nem meço isso dentro da minha instituição? Então, o apelo acaba tendo que ser mais realmente voltado ali para a segurança do paciente, mostrando estudos, porque a gente consegue ter isso. A RIMS, por exemplo, tem estudos disso. CLAS também tem alguns estudos mais voltados para a satisfação, onde eu consigo trazer dados de outros estudos, de instituições que fizeram isso, conseguiram mensurar isso e estão mostrando o valor que isso está entregando dentro da instituição. Então, acho que essas coisas que a gente não consegue mensurar, talvez essa seja uma boa abordagem. Acho que tem dois pontos importantes para a gente levar em consideração, e acho que a sua pergunta, Cláudio, ela vai numa questão central quando aborda a questão das responsabilidades sobre os resultados. E aí eu faço uma provocação. Alguém tem alguma dúvida de que é dever de um profissional de saúde mover todos os seus esforços para garantir um melhor cuidado para os seus pacientes? Não, ninguém tem. Será que os gestores de saúde também têm este mesmo dever de
mover os seus melhores esforços para o cuidado do paciente ou para levar para o paciente todas as melhores condições de cuidado? Também acho que ninguém tem dúvida disso. E os investidores ou os tomadores de decisão, sobretudo de botar dinheiro, também têm eles a obrigação de mover os melhores esforços para o cuidado do paciente ou para a melhor experiência dos pacientes? Eu tenho a menor dúvida que todo investidor ele gostaria e quer ter o orgulho, até porque essa é a visão, a missão e os valores de uma instituição que ele sustenta, é, de movimentar os melhores resultados. E aí entra um outro lado do aspecto que é: terão os nossos fornecedores de tecnologia capacidade hoje de assumir compartilhamentos de risco nos seus modelos de negócio, que possam falar o seguinte: poxa, eu estou trazendo uma solução e essa solução vai melhorar esse e esse e esse indicador, dando, portanto, segurança para o tomador de decisão ou investidor e falar assim, cara, vou fazer esse investimento porque está aqui quais são as métricas claras onde vamos mover a agulha, quais serão os indicadores que vão mudar, e se por acaso tiver essa mudança preconizada, ótimo, o meu investimento é X e vou ter o resultado. Se não tivermos esse resultado esperado, caberia, portanto, um compartilhamento desse risco investido. O que eu quero dizer com isso é que isso se dá, essa necessidade da gente de fato ser orientadas por resultados, que é uma das coisas que nós preconizamos, a importância de sermos orientados por resultados, ela passa por um processo de amadurecimento, tanto do lado dos investidores, do lado dos gestores dos hospitais, mas também passa pelo lado dos nossos fornecedores, de estarem eles atentos à necessidade de quantificar, mais do que qualificar, os resultados esperados com a implementação de uma nova tecnologia. Acho que essa é uma questão central para a gente pensar num processo maduro de investimentos na área de saúde. De qualquer forma, pessoal, a gente está aí disponível. Acho que tem o nosso contato ali no final da apresentação, né? Então, fiquem à vontade, pessoal, Sim. para entrar em contato. Nós ficamos aí à disposição. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. pessoal. Muito Uma obrigado. ótima quarta-feira. Boa semana.